Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor. Bom dia, meus amigos e irmãos em Cristo Jesus. Nessa manhã de sábado, o Senhor colocou no meu coração o desejo de vir dar uma palavra para você que muitas das vezes se acha que ninguém lhe ama, que está um pouco triste, que está um pouco cabisbaixo. Espere. Vamos ler primeiro aqui em Isaías 49, verso 15, que diz assim a palavra do Senhor. Amém? Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esqueça dele. Contudo, eu não me esquecerei de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E aqui em Isaías 41, 10, se eu não me engano, deixa eu ver se é o 10, amém, irmãos? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu vou dar um pequeno testemunho da minha vida aqui, para os irmãos conhecerem um pouco da minha história. Se tem uma pessoa que seria para me amar, me proteger, cuidar de mim, me dar amor, carinho, atenção, Desde o dia que eu nasci, era para ter sido quem? Meus pais, principalmente a minha mãe. Porque a gente passa 9 meses com o filho na barriga. E, com certeza, abaixo de Deus, os nossos filhos são os nossos bens mais preciosos que temos, não é verdade? Mas, irmãos, não estou aqui usando desse vídeo para me aparecer, não. Deus conhece a minha história, Deus conhece a minha vida. E a verdade que eu vou contar para vocês é essa. Desde que eu nasci, a minha mãe não gostava de mim. Meu pai e até algumas pessoas da minha família várias vezes já me disseram, ao longo da minha vida, vez ou outra, que a gente começa a falar sobre isso, que minha mãe só me apelidava de nome ruim. Me achava horrorosa e ficava dizendo coisas terríveis comigo. Queria até que eu morresse já que eu não tinha saúde, era melhor que eu morresse para deixar ele em paz. E fui crescendo e daí, a partir dos meus 3 anos e pouco, eu já começo a me lembrar de palavras muito fortes que ela dizia, que eu odeio essa menina, ela dizia, Eu odeio essa menina todo o tempo que eu me separar de Adiel, que era o meu pai.
a culpa é dela. Porque ela me arrastava de debaixo da cama, porque eu ficava apavorada, com medo, quando ela e meu pai começavam a brigar, justamente por causa de mim, porque ela queria me espancar, me matar no pau, né? E meu pai sempre me defendia quando ele estava, e quando ele não estava, coitada de mim. Era espancada mesmo. Batia muito em mim de cabo de vassoura, quebrava 2, 3 pedaços de um cabo de vassoura na minha cabeça, eu colocava a mão para acudir, porque doía muito meus dedinhos. Mas ela fazia. E aconteceu que quando eu tinha 5 anos de idade, a minha mãe foi embora de casa. Quer dizer, faltava pouco para completar 5 anos, ela foi embora. Deixou eu, né, e mais 3 irmãos. Um que ia fazer 4 meses, a minha irmã tinha 7 anos e o meu irmão, encostado a mim, tinha 1 ano e 6 meses, Daniel. E aí então, meus irmãos, foi uma infância muito difícil, sofrida demais. Mas o que é que eu quero dizer, contando esse pedacinho desse meu testemunho sobre a minha vida de bebê, né? Porque eu era bebê quando minha mãe fazia essas coisas comigo. Eu quero dizer a vocês, irmãos, que eu escapei de morrer, né? Glória a Deus. Porque havia um ser forte, poderoso, majestoso, digno, fiel, lindo, soberano, único, que já havia me escolhido desde o ventre. Jesus me escolheu e me deu livramento de morte durante muitas vezes que eu fui espancada pela minha mãe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E um outro dia eu estava me lembrando dos livramentos da minha mãe, que Deus me deu, e também dos livramentos que Deus me deu durante toda a minha vida. Porque a minha adolescência não foi fácil. Eu tive uma adolescência terrível. Porque mesmo sofrendo tudo isso, mas quando eu tinha 11 anos, eu fui atrás da minha mãe. E o meu pai dizia que se eu fosse atrás da minha mãe, não era mais para eu voltar para casa, porque ele não ia me ter mais como a filha dele. Mas eu queria me aproximar da minha mãe, eu queria o carinho da minha mãe. E foi. Foi eu e minha irmã. Eu tinha 11 anos, minha irmã tinha 13. E quando eu cheguei na casa da minha mãe, a primeira coisa que ela disse, Genilda, que é minha irmã, né? Fica aqui comigo. E Josi, que ela me chamava de Josi, vai ficar na casa da minha irmã Maria. Ela está precisando de alguém para ajudar ela, porque a minha casa é muito pequena e não cabe todo mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não cabia na casa dela. Na verdade, não era na casa dela que eu não cabia no coração dela. Eu posso até estar exagerando, mas eu digo sem medo de errar. A minha mãe nunca me amou. E nesse dia eu fiquei muito triste, porque eu me senti mais uma vez abandonada por ela. E me lembro que eu chorei muito. E eu dizia, e agora? Pai não me quer mais de volta. Eu vim para ficar com a senhora. Eu não queria ficar com Maria, eu queria ficar com a senhora. Mas a minha casa é pequena. Não cabe todo mundo. Genilda, quer dizer, ela escolheu minha irmã. Né? Não é que ela disse assim, olha, Josi, quem de vocês quer escolher aí uma das duas, quem vai ficar aqui, quem vai ficar na casa de Maria? Não. Ela simplesmente mandou, escolheu minha irmã. Ela escolheu essa minha irmã. Genilda fica e você vai ficar na casa de tia Maria. Para resumir, eu fui. Sofri muito. Muito, 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 muito mesmo. Fui muito espancada lá também.
Daí então, com meus 13 anos de idade, não, 12 anos, eu saí da casa da minha tia e fui embora trabalhar na casa das pessoas de fora, já que eu não tinha carinho, amor, nada disso, né? Só tinha humilhação, maus tratos, né? Fui trabalhar nas casas das pessoas. Muitas das vezes em troca de um prato de comida, em troca de uma cama para dormir, por conta que, como eu era muito novinha, eu não tinha ninguém para me proteger. Então eu precisava trabalhar para comer e para ter onde dormir. E parei de estudar com 12 anos de idade. O meu sonho era ser advogada. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, eu tenho um advogado lá no céu. Ele é o meu advogado, ele é o meu juiz. Ele é quem me defende, ele é quem cuida de mim, ele é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Deus, ele é tão maravilhoso, tão lindo, tão fiel. Ele é o guarda de Israel. Ele verdadeiramente, não tem um louvor que diz assim, não chore, quem cuida de você não dorme. Jesus não dorme. Porque, meus irmãos, quando eu tinha 17 anos, eu fui novamente atrás da minha mãe em Belém do Pará. Ela morava lá. Minha irmã nessa época já era casada, já morava na casa dela. E eu fui até a casa da minha mãe em Belém do Pará com 17 anos de idade. Aí quando eu cheguei lá em Belém do Pará, a minha irmã, eu fui na casa da minha irmã e ela foi me levar na casa da minha mãe. Aí quando eu cheguei, que da casa da minha irmã para a casa da minha mãe, de ônibus era mais de 20 minutos, porque a capital, Belém mesmo, é muito grande, né? Então são vários bairros. A minha irmã morava em Icoraci e a minha mãe morava no Tenoné. Era mais de 20 minutos de ônibus e da parada que o ônibus parava para a casa da minha mãe, era mais de 10 minutos a pé. Mas o ônibus não entrava nessa rua que eu ia para a casa da minha mãe. Então, a minha irmã desceu lá, a gente foi a pé, que eu não sabia onde minha mãe morava ainda. E quando chegou lá, ela disse, olha, Josiane, é aquela casa, te esconda aí por trás do muro. Pensando minha irmã que ela ia ficar feliz, né? Por causa do tempo que a gente não se via, que eu acho que a última vez que minha mãe tinha me visto, eu tinha o quê? 15 anos? Era, 15 anos. A minha história de vida é muito longa. Eu só estou resumindo um pouquinho. É um pouco do meu testemunho, mas Deus está me preparando para chegar o momento certo de eu contar o meu testemunho completo. Amém, meus irmãos. Amém. Daí então, meus irmãos, a minha irmã disse, olha, Josiane, te esconda aí atrás do muro. Eu me escondi, né? Naquele tempo eu muito novinha, 17 anos. Aí quando minha mãe, ela disse, ô Toinha, que minha irmã chamava ela de Toinha, e eu também chamava ela de Toinha, né? Por conta que a gente não tinha tido uma convivência, né? Eu só chamava ela de Toinha, minha irmã também. Sou Toinha, adivinha quem tá aqui? Aí ela disse, sei não. Aí eu me levantei de trás do muro e fiz, sou! Rindo, né? Brincando. Quando ela olhou pra mim, sabe qual foi a reação dela, meus irmãos? Essa dela correr ao meu encontro, me abraçar, me beijar. Graças a Deus, que coisa boa, minha filha. Quanto tempo sem me ver? Mais de 2 anos, né? Ou quase 2 anos. Mas a reação dela foi assim. Me desculpa a palavra que eu vou falar, tá, meus irmãos? Que danado tu viesse fazer aqui, Josi. Pernambuco tão grande. Tu tinha que vir pra aqui, pra Belém do Pará. Me aperrear. Tu sabe que Nildo não é teu pai, que era o marido dela. Só viesse atrapalhar a minha vida. Comecei a chorar novamente. Chorei tanto, tanto.
Aí depois de mais de meia hora que eu estava chorando, o esposo dela, né, o marido dela, saiu para trabalhar, que ele vendia fita cassete. Aí quando ele saiu, ela veio me abraçar. Acho que de pena, né? E não amor, por pena. E eu, como era minha mãe, e eu nunca tinha ganhado o abraço dela, eu fiquei feliz naquele momento, daquele abraço. Mas foram muitas coisas que aconteceram durante muitas coisas mesmo, meus irmãos. Mas com esse pedacinho de testemunhos que eu contei para vocês, o que é que eu quero falar para vocês? Como a palavra de Deus diz mesmo, no primeiro verso que eu li, mesmo que a tua mãe venha te esquecer, venha te rejeitar, Jesus te ama. Jesus te escolheu. Tu tem um chamado de Deus sobre a tua vida. Olha quantos livramentos Jesus me deu. Nessa mesma época, um rapaz do qual eu já teria me juntado a ele com meus 16 anos de idade, que quando eu fui para Belém do Pará, ele tinha me abandonado. Todas as pessoas que eu mais amei foram as pessoas que mais me odiaram, mais me rejeitaram, mais me desprezaram, mais me abandonaram, mais bateram em mim. Todo mundo que eu amei foi as pessoas que mais me desprezou, me humilhou, me bateu, me rejeitou. Eu ouvi muitas vezes esse meu ex, que foi o meu primeiro marido, né? Não era casada, mas ele foi meu primeiro marido. Muitas vezes ele me chamou de lixo, disse que eu não era nada para ele. Glória a Deus e aleluias, mas para honra e glória do Senhor, Jesus me escolheu, Jesus me ama. Daí então eu era muito apaixonada por ele. Aí quando foi com um bom tempo depois, ele mandou uma carta dizendo que ia para Belém do Pará passar uma temporada lá. E eu muito feliz pensando que ele ia porque queria ficar comigo, né? E na verdade ele ficou. Mas quando foi com pouco tempo depois, novamente, ele voltou para Pernambuco e eu fiquei só. Novamente em Belém do Pará. Aí fiquei morando num quartinho bem pequenininho, de tábua. Vamos dizer que ele era 4 metros de fundo e 5 de largura. Esse quartinho de madeira. Por debaixo desse quartinho tinha um espaço que cabia, como eu sou de 1,50 m, eu caberia debaixo dele, assim, acocorada. Eu ficava perfeita acocorada debaixo dele. Mas uma pessoa alta só se cabia se fosse quase que deitada, porque por debaixo era baixinho, né? Mas uma pessoa de 1,50 m, pequena estatura que nem eu, caberia acocorada debaixo dessa casa. O assoalho, né, que lá chamava assoalho, era todo na madeira, não era de concreto, era na madeira. E as paredes também eram tudo de madeira. E aí eu fiquei sozinha morando nesse quarto. Na primeira noite que ele veio embora para Pernambuco, que eu entrei para dentro do quartinho e fechei a porta e a janela e me deitei. Muito tarde da noite, eu com um sono muito forte, que eu tinha chorado bastante, porque ele voltou, né, para Pernambuco. Eu com um sono muito forte, chorando, terminei dormindo. Mas eu ouvia aquele late-late, o cachorro latia muito, muito mesmo. Mas latia a ponto de não parar de latir. Mas eu só fazia, é nada não, aí continuava dormindo. Com aquele sono pesado. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Exaltado e agradecido seja o nome do Senhor. Daí então, meus irmãos, eu continuei
continuei dormindo. Por volta de 6h30 para 7 horas da manhã, eu me acordei, que eu me acordava cedo, porque eu trabalhava vendendo picolé em Belém do Pará. Amém? Então, eu me acordei cedo. Quando eu olho a janela do quartinho que eu morava aberta, quando eu tirei meus pés de dentro da rede, que eu botei no chão, que eu dormia numa rede, que eu botei no chão, que fui pisar, cadê onde pisar? Que eu olho para debaixo dos meus pés, a tábua arrancada. Eu me assustei. Estiquei as canelas assim na outra tábua, né? Me levantei. Quando eu me levantei, que eu coloquei o rosto na janela, né? Para olhar, que eu não estava entendendo nada. Um senhor num primeiro andar, com mais de 100 metros de distância. Não, mais de 100 metros não, exagerei. Com mais de 50 metros de distância da minha casa, no primeiro andar. Eu acho que ele estava olhando para ver se eu saía de lá ou se chegava alguém para entrar, né? Para ele vir para saber o que estava acontecendo. Mas quando ele viu eu botar o rosto na janela, aí ele gritou de lá: menina, e tu tava aí, foi? Aí eu disse: foi, por quê? Eu não estava entendendo nada. Aí ele disse: olha, por volta de mais de 2 horas da manhã, eu ouvi um latido muito forte. Quando eu cheguei aqui na varanda, que eu olhei, olha, 3 caras estavam aí, tentando arrancar a tua porta. E eu gritei: eu vou chamar a polícia. Quando eu gritei: eu vou chamar a polícia, de dentro da tua casa, pulou uns 2 pela janela. E correram com tudo. E eu pensei: estupraram a menina e mataram. Mas para honra e glória do Senhor, nada fizeram comigo. Livramento de Deus. Amém? Vamos ler aqui em Isaías 42. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito. Eu sou eleita do Senhor, você é eleito do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Em quem se apraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça aos gentios. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus é lindo, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus continua dizendo assim. Glória a Deus. Não clamará, não se exaltará, nem o fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio, que fumega com verdade, trará justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha a terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, que apraiou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Jesus te chama. Ele te chamou e ele continua te chamando. Se você não é evangélico, se você ainda não conhece ao único que é digno de toda glória, toda honra, todo louvor, toda exaltação, santo, 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 santo e poderoso é o Senhor Jesus, o Senhor dos exércitos. Aleluias. A palavra do Senhor diz assim, continua dizendo assim:
Eu, o Senhor, te chamei em justiça e tomarei pela mão, te guardarei e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere o que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. A palavra do Senhor está dizendo que não devemos adorar mais nada e nem ninguém, porque as imagens de escultura não têm poder nenhum sobre a minha, sobre a tua vida. O único digno de glória, honra, louvor e adoração, que nos ama, que nos sustenta, que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, é o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor que vive e reina para todo sempre. Glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor Jesus. Deus de livramento, Deus que cura, Deus que sara, Deus que liberta, Deus que transforma, Deus que renova, Deus de justiça, Deus de toda sorte de bênção. Mesmo que alguém não te ama, não importa se você se sente rejeitado, desprezado, humilhado, traído. Mesmo que ninguém queira estar perto de ti, mas você tem um Deus, você tem um dono, um Deus todo forte, lindo, maravilhoso, que te escolheu, que te chama todos os dias. Vem, filho meu, vem pro meu colo, vem, filho meu, vem pro meu colo. Eu te amo. Qual é a tua dor? Quem te machucou, fala para mim. Fala para mim, eu sou teu amigo, eu sou teu pai. Eu sou aquele que te sustento, eu sou aquele que te cuido, eu sou aquele que te defendo, eu sou aquele que não deixo ninguém te tocar, que não deixo ninguém te ferir, que se eu permitir alguém te ferir, mas é para a honra e glória do meu nome, porque a minha palavra diz que todo aquele que Jesus ama vai passar por tribulações, por problemas, por dificuldades, por dores. Nós, mesmo evangélicos, nós vamos continuar sofrendo, sendo humilhado, pisado, maltratado pelas pessoas, apedrejados. Toda árvore que dá fruto, bons frutos, são apedrejadas, né? Percebe você e eu, quando vamos falar do amor de Deus, das maravilhas que Ele faz, dos cuidados do Senhor para comigo e para contigo, e do que Ele pode fazer, transformar e mudar na vida de alguém, o que é que as pessoas fazem? Verem as costas, não tem tempo para ouvir, não tem tempo para escutar. Fica nos taxando de louco. Se vê a gente ouvindo um louvor,
pelas ruas com uma caixinha pendurada, ou mesmo a gente vai cantando louvor pelas ruas, mesmo sem caixinha, ou se alguém para numa praça para falar que Jesus é bom e que Satanás não presta, e que Deus pode e quer mudar e transformar a vida de todos aqueles que derem ouvido, ouvir o que a igreja está falando. A voz do Espírito Santo está falando para as pessoas. Ninguém para um minuto. Quase ninguém. A verdade. Quase ninguém senta perto daqueles que estão pregando o evangelho nas praças, nas ruas. Mas se colocar uma garota ou duas dançando de shortinho curto, aquelas músicas mundâneas, cheias de palavreados impróprios, até para maiores de 18 anos, enche assim de gente para ouvir. As pessoas não estão nem aí. Mas vai chegar o dia. Vai chegar o dia das pessoas dizer: Senhor, me ajuda, me socorre. E o Senhor vai dizer: afasta